Hoje, terceiro ano, ensino médio, estamos aqui com uma aula de história referente aí à data de 19/4, que foi hoje, né? E nós temos um assunto muito interessante, e apesar de ser interessante, ele é muito cobrado também em provas por aí, né? Cobrado na FUVEST, na Univesp, enfim, no Enem. O Enem cai muito a questão sobre fascismo, né? A gente vai falar hoje de fascismo como movimento de direita, né? Aquelas pessoas que são a favor do Estado são considerados de direita, e aqueles que são contra o Estado são considerados de esquerda. É como se você imaginasse assim: tem os partidos de direita, que são partidos de situação, que estão governando, né? E tem os partidos de esquerda, que são de oposição, tá bom? Mas assim, o partido de direita ele sempre tem uma tendência a ser capitalista, democrático, enfim, né? Democrático. E já os partidos de esquerda são mais ligados a ideias socialistas, né? Ideias socialistas, assim, com... Agora, quando um partido ele leva isso muito a sério, muito ao pé da letra, ele se transforma em extrema-direita, né? Extrema-direita, extrema-esquerda, quando leva a esquerda muito a sério, né? Ó. Um exemplo clássico aqui de extrema-direita são os partidos nazistas e fascistas na Itália, tá bom? Um exemplo clássico de extrema esquerda é a União Soviética do Stalin. Era muito radical, o Estado controlava muito de perto, né? Então, tanto aqui o poder do Estado era forte, como aqui também o Estado pode ser forte, tá bom? Então vamos aqui para a compreensão do que é o fascismo, né? Fascismo em italiano ele vem de um termo chamado fasci, ou fati, que significa feixe, né? É como se fosse um feixe de gravetos, né, ó, unidos por um feixe de gravetos, né, unidos, e aqui um machado, aqui na ponta. É um machado ligado a um feixe de gravetos, simbolizando a união. A união, um só feixe, ele é fraquinho, ele é quebrável, né? Mas um monte de gravetinho junto, ele é inquebrável, é muito forte, torna-se forte, é uma unidade muito forte. Isso aqui já foi questão do Enem, viu, gente? Eles colocavam esse desenho, essa imagem, e perguntavam na questão o que significava. Aí você vai ter que colocar, marcar a alternativa que dizia que era fati, né, o feixe, tá bom? O feixe que vai se unir, se tornar forte, inquebrável. E a mesma coisa simbolizou o povo italiano unido seria inquebrável, né? E o Partido Fascista dizia isso, que as pessoas unidas em corporações, ninguém poderia vencer um povo unido, né? Então é isso que o sexto sentido do fascismo. Esse fascismo na Itália era comandado pelo Benito Mussolini, foi fundado pelo Benito Mussolini, né? Que é um político que se tornou o comandante, futuramente iria se tornar o grande primeiro-ministro da Itália, e todos iam segui-lo cegamente suas ideias, né? O Benito Mussolini sempre deixou claro que era contra o socialismo, tá? Que era contra o trabalhismo, as greves, e que também queria manter uma economia estável na Itália, né? E essas ideias começaram a agradar aos industriais italianos, tá bom? E aos banqueiros, né? Aos banqueiros italianos. Eles começaram a, temendo o socialismo, temendo as greves que deu origem à União Soviética, eles passaram a ver com bons olhos o Benito Mussolini. Bom, então o cara vai caçar socialistas, vai barrar as greves e vai investir em economia estável. Vamos investir nesse partido. Então o pessoal aqui essa bancada de ricaços aqui começou a investir pesado
no Benito Mussolini e seu partido fascista, que aos poucos foi chegando, ganhando mais adeptos na década de 20, ganhando cada vez mais seguidores, mais admiradores, até se tornar um partido muito grande. Né? Só que na Itália ele era chamado dessa maneira, dessa forma aí. Na Alemanha ele foi chamado de nazismo. Né? Na Espanha foi chamado de franquismo, graças a um golpe militar do general Franco. Em Portugal foi chamado de salazarismo, o general Salazar, que deu um golpe também em Portugal. E no Brasil ninguém deu golpe não, mas os nazistas brasileiros eram chamados de integralistas, né? O movimento, lógico, foi chamado de integralismo, exatamente por ter essas mesmas ideias que tinha o fascismo italiano. Vamos ver quais eram as ideias desse movimento, desse partido aí. Cai em prova? Cai muito. Cai muito em prova das diversas maneiras possíveis, né? Eram movimentos intolerantes, sim. Eles não toleravam, digamos assim, a democracia, a igualdade, não toleravam isso não. Né? Era um partido militarizado, sim, era um partido militarizado, né? Com ideias muito violentas com relação ao que se poderia conquistar com a guerra. Né? Eles achavam que a guerra era a única grande redentora da humanidade. Sem guerra as pessoas não conquistavam muitas coisas e que diálogo não era bem visto. Os fascistas detestavam diálogo. O negócio deles era ser durões, né? Enfim. Vamos ver mais outras características importantes desse partido. Eram, digamos, de partido único, só poderia ter um partido político, que é o partido do governo. Partido único. Quer dizer, democracia zero aqui no caso, né? A censura é uma realidade, quando se fala em Estado policial, está se referindo à censura. Nós temos falando um pouco a respeito aí na página 531, tá bom? Você pode ver nosso livro didático aí, onde fala disso aí. Tem também a questão da propaganda estatal, né? A propaganda estatal, quer dizer, o Estado tinha a sua própria propaganda, sua forma de valorizar demais o partido do governo, né? Quando eles chegaram no governo, eles lançaram mão dessa propaganda estatal. Em todo lugar tinha uma estátua do Mussolini, tinha uma foto do Mussolini. Na escola as crianças aprendiam que Mussolini era o grande líder, né? Enfim, tudo isso daí é em consideração essa propaganda estatal. E principalmente tinha também o intervencionismo, né? Intervencionismo. O que mais agradou as classes industriais e banqueiras, né, da Itália, porque eles investiram pesado no fascismo, exatamente para que o fascismo pudesse estar intervindo contra os, digamos, comunistas, né, intervindo contra os liberais, principalmente a partir de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, né, intervindo contra o movimento proletário. Certo? Então é o seguinte, isso aqui eles não queriam nem ver de perto isso aqui, ó. Os comunistas eram considerados uma raça ruim, né? É algo que ia, de uma forma ou de outra, quebrar o Estado. Porque no regime comunista, o que acontece no regime comunista? O governo pega e divide tudo com todo mundo. Né? Então, quem é o burguês que vai querer suas coisas divididas? Os liberais, a partir de 1929, eles quebraram a Bolsa de Nova York. Afinal de contas, os liberais vêm de liberalismo. Né? Liberalismo é deixar tudo nas mãos das empresas e as empresas tomam de conta da economia, o Estado não interfere, já aqui não. O Estado ia interferir, ia controlar de perto a economia, evitando que liberais pudessem estragar a economia. E contra o proletário, quer dizer, o proletário é aqueles grevistas, né?
que, digamos, de certo modo, esse proletário poderia causar uma nova revolução, assim como aconteceu na Rússia, né? Tá bom? Então, dessa forma, o fascismo ele foi uma realidade, triste realidade no século XX, e que nós temos que ver esses pontos para quando for fazer alguma questão do Enem, a gente já está mais ou menos tendo uma ideia de como aconteceu. Fundado por Benito Mussolini, né? O contexto década de 20, tá bom? Do que os fascistas não gostavam: socialismo, trabalhismo, economia. Eles queriam uma economia estável, eles não gostavam, na verdade, de comunistas, liberais e proletários. Eles faziam uma propaganda forte, né? Eles tinham uma censura pesada, tudo que alguém fosse falar, eles tinham um espião ali o tempo todo para censurar, né? Para punir a pessoa. Eram de partido único, não aceitavam democracia, eram intolerantes e militarizados, certo? Racistas, xenófobos, eles não gostavam de estrangeiros, eles achavam que tinha uma raça melhor do que as outras, enfim, né? Eles eram partidos de extrema direita, tá bom, gente? Porque a partir de direita é quando existe o partido a favor do governo, de um Estado forte, né? Onde vai funcionar uma democracia, e uma democracia capitalista, enfim. Partido de esquerda é partido ligado a ideias socialistas. E quando ele é de extrema esquerda, ele é como aconteceu na União Soviética do Stalin, né? O Stalin mandava em tudo, é uma extrema esquerda. Já a extrema direita é exatamente o exemplo do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. A gente vai ver futuramente falar um pouco do nazismo, enfim. Vamos ver mais um pouco sobre o Benito Mussolini, tudo aí na página 531. O Benito Mussolini era o chamado grande líder, ou também apelidado de Duce, que quer dizer guia ou líder, né? O Duce, que é o Mussolini, ele funda esse partido, né? Ele nasce pequeno, é claro, e vai aos poucos ganhando cada vez mais admiradores, né? Eles tinham uma força policial que os protegia, chamado Camisas Negras, né? Camisas Negras, que era um grupo paramilitar, né? Exatamente assim que a gente pode dizer, não era do governo, mas era contratado para proteger o partido, né? O Benito Mussolini, ele se autoafirmava o grande salvador da pátria italiana. Ele dizia que ia acabar com a crise da Itália. Que crise era essa? A crise depois da Primeira Guerra Mundial, que a Itália ficou assim falida, com inflação muito alta, né? E além de tudo teve um monte de empréstimos que a Itália teve que pegar, não conseguia pagar de jeito nenhum, estava em dificuldade financeira. E a única esperança que o pessoal estava vendo era exatamente nesse tal de líder salvador da pátria, como está mostrando aqui a imagem, Mussolini saudando o pessoal aqui, né? O Mussolini, com seu pequeno partido, ele foi aos poucos elegendo cada vez mais deputados para o parlamento italiano, e cada vez esse número de deputados aumentava mais, né? De certo modo, em certa ocasião, Mussolini ele pegou mais de ele acabou em 1922 chegando ao poder na Itália. Como é que ele fez isso? Como ele viu que seu partido estava crescendo muito e com muitos adeptos, ele acabou fazendo uma grande marcha sobre Roma, uma grande manifestação política, uma passeata enorme com milhares de pessoas, né? E essas pessoas gritavam seu nome o tempo todo, Mussolini, Duce, Duce, não sei o quê. Então olha só, o que acontece? O rei da Itália, que é o Vítor Manuel III, lembrando que a Itália é uma monarquia parlamentarista, o Vítor Emanuel III acaba se espantando com a situação e nossa, o que fazer então? Ele tinha que aceitar de qualquer forma a legitimidade desse partido. Só que o Mussolini queria algo mais, ele queria participar do governo, né? E para evitar uma guerra civil, para evitar um derramamento de sangue, o rei Vítor Emanuel III teve que aceitar o Benito Mussolini
como primeiro-ministro da Itália. Isso acontece em 1922, onde ele sobe ao poder. O Mussolini começa a se organizar com muita repressão. A oposição toda ele mandou prender, fuzilar aqueles que eram contra o seu domínio, né? O seu governo. Lembre-se, o partido sempre começa pequeno, mas vai crescendo, vai ganhando cada vez mais adeptos, cada vez mais deputados são eleitos, enfim, chega um momento que o Mussolini chega ao poder com muita repressão, com muita violência, né? E em 1929, quando começa a crise e a Itália se vê realmente precisando de apoio, o Mussolini resolve então assinar o Tratado de Latrão. O que é isso? O Tratado de Latrão é ceder à Igreja Católica um pedaço de terra em Roma, para que a Igreja Católica pudesse, digamos assim, criar a sua sede. E essa sede hoje é conhecida como Vaticano. Tudo isso acontece em troca de apoio, né? Mussolini dá um pedaço de terra para construir, para a fundação do Vaticano, e a Igreja Católica passa a apoiar o regime fascista italiano, né? O culto ao líder ele é assim, digamos, de uma forma doentia. O Mussolini obrigava as pessoas a gostar dele, enfim, tanto em escolas como em ruas, como no trabalho, os italianos todos eram obrigados a gostar do Mussolini como grande líder salvador. E até porque o Mussolini começa a mudar um pouco a situação italiana, a inflação começa a baixar e a Itália começa a ver ainda mais com bons olhos que aquele líder realmente representa algo de esperançoso para eles, né? Pegue um povo sofrido por uma guerra e dê esperança a ele, e comece a ver que funciona. É a fórmula para se criar um líder, né? E o Mussolini soube usar isso muito bem a seu favor. A propaganda em massa foi uma realidade, como já falamos agora há pouco, e o corporativismo seria aquela coisa que eu falei para vocês no início da aula sobre a questão do Enem. Um monte de gravetos juntos, ligados a um machado cortante, e o nome desse graveto é Fasci, ou Fati, em italiano, né? Deixa eu ajeitar aqui. Fati, italiano. O feixe, né? O feixe. O feixe é mais inquebrável do que apenas um único graveto, né? Então, assim, a gente tem umas questões que eu queria passar para vocês. Vou pegar aqui para a gente ver pelo menos algumas delas. Como a gente tem que ver também o lado prático da coisa, a gente vai ver aqui essa questão do Enem, por exemplo. Nós vimos aqui um pouco de teoria, né? E vamos ver um pouco dessa questão do Enem, olha só. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Aí a gente está se referindo diretamente à Primeira Guerra Mundial, tá bom, gente? Aí diz: entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão... Vamos ver bem aqui uma coisa interessante. Será se foi a crise do colonialismo? Até aí tudo bem. Foi a ascensão do nacionalismo? Sim. Ou foi o totalitarismo também sendo ascendido? Então não foi, porque ainda não chegou lá. A Primeira Guerra Mundial foi antes do totalitarismo ter ascendido na Europa, tá bom, gente? A letra B. O enfraquecimento do Império Britânico? Não foi, não. Ele era muito forte e viu na Alemanha um rival à altura, então por isso que dos motivos da guerra ocorrer. Letra C. O declínio britânico, que é a mesma cor da letra C, né? Da letra B, não foi. A corrida armamentista, sim. O terceiro mundismo, não, porque o terceiro mundismo a gente ainda vai ver isso aí depois da Segunda Guerra Mundial, e não na primeira, tá bom? Então sobrou essa aqui, ó. A Revolução Bolchevique foi durante a Primeira Guerra Mundial, o imperialismo foi um dos motivos, e a unificação da Alemanha também foi um dos motivos que levou ao grande conflito, viu, gente? Então, correta a letra E, questão do Enem, tá bom? Preste bem atenção. A questão número 2. Sobre as características da propaganda nazista, assinale a alternativa correta. A ascensão de Hitler, que a gente ainda vai ver na próxima aula, tá? A ascensão de Hitler se deu pela natureza científica de suas afirmações, sendo a propaganda
e o terror utilizados apenas quando se tratava de oposição política? Não, de forma alguma, né? A propaganda utilizada, aliás, utiliza fundamentos dissociados da cultura e das disposições sociais da população. Por essa razão, o uso de insinuações indiretas, veladas. Vamos ver, né? Que também não é correto a gente marcar essa. Então vamos para a próxima. O terror e a propaganda tiveram semelhante grau de importância no estabelecimento da ideologia nazista, ao mostrar à população os benefícios de quem a ela aderisse e o horror destinado aos inimigos. Certo? Certo, gente. Tá bom? Porque a letra D está dizendo que não foi, ó. Pô, tá, foi usado. Ameaça efetiva, uso político, propaganda alinhada aos princípios culturais de um povo. Nunca foram, não. Na verdade, não é assim, não. Tá? Ficou a letra C. Tá bom? Então, a letra B está errada porque está dizendo aqui que, por essa razão, usa de insinuações indiretas, veladas, quer dizer, escondidas. Não, eles deixavam bem claro que eles eram bem diretos no que eles queriam, né? E não havia insinuações, eles falavam mesmo ali seus comícios, em suas oratórias, né? Falavam da cultura ariana, enfim, a gente vai ver isso aí mais adiante, tá bom? E tem essa aqui pra gente analisar um pouco, vamos ver essa daqui. O fascismo brasileiro, criado em 1932, foi um movimento social de extrema direita. Assinale a alternativa que indica a denominação que lhe foi dada no Brasil. Nazismo não foi, nazismo foi na Alemanha. Integralismo, sim. No Brasil o nome que recebeu foi integralismo, tá bom, gente? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra gente ver melhor. Então no Brasil nós tínhamos o chamado integralismo, tá bom? E na próxima aula a gente faz mais questões, rever um pouquinho dessa para passar para a Alemanha, tá bom? Então tchau, grande abraço, valeu, gente.